São 22h47. Você está deitado ao lado dela. A luz do quarto está apagada. O celular dela acende. Ela pega antes de você conseguir ver qualquer coisa. Lê, digita, um sorriso pequeno. Tão pequeno que ela mesma não percebe. E então, o celular vira para baixo, na colcha, com a tela para baixo. Ela não falou quem era, você não perguntou, mas algo ficou. Não é paranoia, não é insegurança. É o seu instinto tentando te dizer o que os seus olhos ainda não conseguem provar. Este vídeo existe para isso. Existem 4 jogos específicos que mulheres fazem dentro do WhatsApp quando estão ocultando algo. E hoje você vai aprender a ler cada um deles, em silêncio, com precisão, sem precisar tocar no celular dela. Fica até o final. O 4º jogo é o mais invisível e o mais usado. Antes de continuar, me fala nos comentários. Qual desses comportamentos você já viu e tentou convencer a si mesmo de que era coincidência? Não precisa dar detalhes, uma palavra já basta. Isso aqui é só entre você e quem entende. A maioria dos vídeos sobre esse tema te fala para conversar com ela ou confiar no seu instinto. Isso não é análise, é conselho de terapeuta de casal que nunca estudou comportamento. O que vou te mostrar é diferente. Cada um desses 4 jogos tem uma lógica interna, uma estrutura, um padrão repetível. E quando você entende a lógica, você para de reagir por emoção e começa a observar com método. A maioria dos homens que foi traída disse a mesma coisa depois. Os sinais estavam todos lá. Estavam. Você só não sabia o nome deles. Agora vai saber. O que você vê é simples. O celular entra em modo avião. Ela não está num avião, não está em reunião, está em casa, no sofá, ao seu lado. Fica 2, 3 minutos assim. Depois volta ao normal. Você pergunta, ela diz que estava com a bateria fraca ou que queria descansar das notificações. Parece razoável, parece até saudável. Todo mundo fala em desintoxicação digital. Então você deixa passar. O que está realmente acontecendo é outra coisa. O WhatsApp tem uma característica técnica que a maioria das pessoas não conhece, mas quem gerencia uma conversa que precisa ser protegida conhece muito bem. Quando o celular está sem conexão, as mensagens não sincronizam. Isso significa que a janela entre entrar no modo avião e reconectar é uma janela de limpeza. Ela pode deletar conversas inteiras, apagar mensagens específicas, remover áudios, tudo isso sem que o servidor registre o que foi removido, porque não havia conexão no momento da exclusão. Quando reconecta, o que existia já não existe mais. Modo avião não é descanso digital. É a janela de 30 segundos onde o rastro desaparece. E o detalhe mais revelador não é o modo avião em si, é o timing. Observe quando acontece. Antes de te entregar o celular para você ver uma foto, depois de chegar de algum lugar, antes de dormir. O modo avião estratégico acontece nos momentos de transição, quando ela precisa garantir que o ambiente está limpo antes do próximo contato com você. É como alguém que passa um pano no balcão antes de abrir a janela. O gesto parece doméstico, mas só acontece quando tem algo para limpar. A traição não começa no hotel. Começa na primeira mensagem deletada antes de reconectar. O que você faz com isso? Você não confronta, você observa. Um episódio pode ser coincidência, um padrão não é. E quanto mais sistemático o comportamento, menos impulsivo ele é. Sistemático é ela usando um recurso técnico do próprio aplicativo, com a naturalidade de quem já internalizou o protocolo. Isso não é reação, é rotina. Ela não esconde o celular de você, ela gerencia o que você tem permissão de ver. O segundo jogo começa com um objeto e termina com uma arquitetura. O que você vê? O celular dela está sempre com a tela para baixo, na mesa de jantar, no balcão da cozinha, no banco do carro, na mesinha de cabeceira. Você já se acostumou tanto com isso que parou de notar. Quando alguém comenta, ela diz que é hábito, que todo mundo faz isso, e talvez você mesmo faça isso às vezes. Então parece igual. Não é igual. O que está realmente acontecendo é um posicionamento estratégico que elimina uma variável de risco específica, a notificação. Quando o celular está com a tela para cima, uma mensagem nova acende a tela. Mostra o remetente, mostra as primeiras palavras. Numa fração de segundo, você poderia ver o nome.
com a tela para baixo, essa janela de exposição fecha. Ela não precisa estar presente, não precisa estar alerta. O próprio posicionamento físico do aparelho já faz o trabalho de proteção. Hábito não tem direção. Tela virada para baixo tem dono. Pense nisso. Você já viu ela colocar o celular com a tela para baixo num momento de conforto total, quando estão com os seus pais, numa viagem com os amigos dela, num lugar onde ela claramente não tem nada a esconder? Provavelmente não. O comportamento se intensifica nos contextos de proximidade com você, porque você é a variável de risco, não o mundo, você. Um homem me contou que percebeu isso num domingo de manhã. Estavam na cama, ela acordou antes, pegou o celular, leu alguma coisa, sorriu e então, sem pressa, com o gesto de quem faz isso automaticamente, virou o celular para baixo antes de pousar na mesa. Ele estava de olhos quase fechados. Ela achou que ele dormia. O gesto foi tão automático que ela nem processou conscientemente que fazia. Era rotina. E rotinas assim não se formam da noite para o dia. Tela virada para baixo não é hábito. É arquitetura de ocultação. E se você está vivendo essa sensação, ver o padrão, mas não conseguir nomear, sentir que algo está errado, mas não ter a palavra para isso, eu criei um método completo para transformar essa leitura em diagnóstico. Chama leitura invertida. O link está na descrição. Mas fica aqui porque o terceiro jogo é onde o celular vira literalmente uma caixa preta. O terceiro jogo é sobre o que você não ouve e sobre o que esse silêncio esconde. O que você vê, o celular dela fica no silencioso, sem vibração, sem som. Ela justifica com personalidade. Odeia barulho de notificação, fica mais tranquila assim, aprendeu a checar quando quer. Parece uma preferência legítima. Muita gente silencia o celular. O que está realmente acontecendo vai além do som. O silêncio total no WhatsApp não é sobre conforto auditivo, é sobre informação. Quando o celular vibra ou soa, você sabe que chegou uma mensagem. Não sabe de quem, mas sabe que chegou. Isso cria uma oportunidade de observação. Você pode notar a frequência, o horário, a reação dela ao ler. Com o celular em silêncio absoluto, sem vibração, sem banner, esse canal fecha completamente. Você perde a frequência, perde os horários, perde a chance de observar como ela reage quando aquela mensagem específica chega. Silêncio total não é paz, é controle de quem sabe o que está chegando. Existe um detalhe técnico que aprofunda isso. O WhatsApp permite configurar notificações de forma seletiva por contato. Ela pode ter som ativo para família, para amigas, para você, e silenciado especificamente para um único número. Da sua perspectiva, o celular simplesmente parece silencioso. Por dentro, há uma hierarquia configurada com intenção. Uma conversa que chega sem som, sem vibração, sem banner. Essa conversa tem escudo próprio. O celular em silêncio total funciona como a caixa preta de um avião. Registra tudo, mas ninguém de fora consegue acessar enquanto está em operação. O que você observa aqui é o contraste de contexto. Ela silencia em casa com você, mas quando está com amigas, o celular toca, vibra, ela responde na hora? O silêncio seletivo, ativo especificamente nos momentos em que você está presente, não é personalidade, é protocolo. Agora chegamos ao quarto jogo. O narrador prometeu que era o mais invisível. E é, porque esse usa o seu próprio comportamento como cobertura. O que você vê? Ela demora para responder suas mensagens. Você manda algo simples. Que horas você chega? E ela responde 40 minutos depois. Você abre o WhatsApp e vê o online no perfil dela. Ela estava online. Os 2 tiques ficaram azuis. Ela leu, mas não respondeu. Quando finalmente vem a resposta, a justificativa é sempre a mesma. Estava ocupada, estava resolvendo algo, não pôde na hora. Você aceita porque parece razoável. Todo mundo demora às vezes. O que está realmente acontecendo tem um nome que muda tudo quando você entende: gestão de atenção. Ela não estava ocupada demais para responder você. Ela estava ocupada respondendo outra pessoa.
e a sua mensagem ficou conscientemente na fila. Isso não é distração, é hierarquia de prioridade sendo executada em tempo real. No momento em que ela viu a sua mensagem, calculou, nem que fosse por um segundo, que a outra conversa tinha mais urgência. Você ficou esperando enquanto outra pessoa era atendida primeiro. Não é distração, é hierarquia de prioridade sendo executada em tempo real. E o que torna esse jogo particularmente cruel é que ele usa a normalidade como escudo perfeito. Todo mundo demora às vezes, todo mundo fica online sem responder. O comportamento isolado não é anômalo, o padrão é. A frequência é, o contexto é. Existe um refinamento desse jogo que é ainda mais frio, o controle da confirmação de leitura. Algumas mulheres desativam os tiques azuis justamente para eliminar a evidência do visto e ignorado, mas outras mantêm, porque a confirmação de leitura ativa cria uma ambiguidade útil para elas. Você fica em dúvida se ela viu ou não. Enquanto isso, ela responde a outra conversa com a velocidade de quem estava esperando aquela mensagem chegar. 2 tiques azuis imediatos para outro número. Pensa nisso por um segundo. O seu tique azul ficou 40 minutos sem resposta. O tique azul de outro alguém gerou uma resposta em 90 segundos. Você não viu isso, mas aconteceu. A fila de banco onde você não sabe que está em segundo lugar. Você só vê que está esperando. Nunca por quê. Pense nos últimos 30 dias, não numa mensagem específica, no padrão. Ela demora mais para te responder do que demorava há 6 meses? A demora se concentra em horários específicos, à noite, nos fins de semana, quando estão fisicamente juntos. Ela está online, mas não responde você, e minutos depois manda uma mensagem longa como se tivesse tempo sobrando. Esses não são momentos isolados, são dados. E dados têm padrão. O homem que foi traído não perdeu para um rival, perdeu para um padrão que não sabia ler. E aqui está o que esse jogo tem de mais insidioso. Ele corrói a sua autoestima de forma silenciosa e progressiva. Cada mensagem sem resposta, cada online que não te devolveu atenção, vai instalando uma narrativa dentro de você. Você começa a se perguntar se está pedindo demais, se está sendo chato, se o problema é você. Essa narrativa não nasce de lugar nenhum. Nasce de um padrão de comportamento real que você sentiu, mas não conseguiu nomear. E quando você não consegue nomear, a dúvida vira sobre você mesmo. O jogo mais perigoso não é o que ela faz quando você olha, é o que ela faz quando você não está olhando e ainda assim sente. O que eu acabei de te mostrar, essa demora que não é distração, essa fila invisível onde você nunca sabe que está em segundo lugar, é o jogo mais devastador justamente porque parece o mais banal. No vídeo eu te dei os 4 sinais. O leitura invertida transforma esses 4 em sistema de diagnóstico. 5 camadas de leitura comportamental, do digital ao presencial, sem tocar no celular dela, sem confronto, sem suposição. Vem com o blindagem para te proteger se você decidir agir e o eixo para quando a clareza chegar e o chão ameaçar sumir. Primeiro link na descrição, mas fica. Porque o que vem agora muda o que você acabou de ver. Agora o ponto mais importante de tudo que foi dito aqui. Esses 4 jogos, o modo avião estratégico, a tela sempre para baixo, o silêncio absoluto, a demora calculada, nenhum deles, sozinho, é prova de nada. Uma mulher pode usar modo avião por 1000 razões. Pode preferir o celular virado para baixo por hábito genuíno. Pode silenciar o celular por saúde mental real. Pode demorar para responder porque a vida acontece. O que muda tudo não é o sinal, é a convergência. Quando 2, 3 ou 4 desses padrões aparecem simultaneamente, de forma consistente, especificamente na sua presença, você não está mais interpretando o comportamento isolado. Você está lendo um sistema, e sistemas não se formam por acidente. Sistemas têm arquiteto. A diferença entre ela virou o celular e ela virou o celular porque está gerenciando o que eu tenho permissão de ver não é uma diferença de comportamento, é uma diferença de leitura, e leitura muda decisão.
Você passou meses se perguntando se estava paranoico. Não estava. Estava tentando ler num idioma que ninguém te ensinou. Os gestos estavam na sua frente. O peso deles você sentiu. O que faltava era vocabulário. E sem vocabulário, a dúvida virava sobre você mesmo, não sobre o padrão. Agora você tem 4 palavras novas, 4 estruturas, 4 nomes. E quando você nomeia com precisão, para de reagir e começa a decidir. Você passou meses perguntando se estava louco. Não estava. Estava analfabeto num idioma que ninguém te ensinou a ler. Agora você lê. Se você chegou até aqui, você não estava curioso. Você estava reconhecendo. E reconhecimento sem método vira o pior caminho possível. Vira você pegando o celular dela quando ela sai do quarto, vira uma acusação sem prova, vira uma crise que ela vai reverter contra você. Não porque ela tem razão, mas porque você agiu sem diagnóstico. O leitura invertida existe exatamente para cortar esse caminho, não para espionar, para enxergar. Da observação ao diagnóstico, do diagnóstico à decisão, da decisão à ação, com dignidade, com método, sem perder o chão, com os guias de proteção e apoio inclusos. O link está na descrição. Primeiro link. Se esse vídeo abriu algo em você, dá o like, não por mim, porque isso faz o algoritmo levar esse conteúdo até outro homem que está deitado ao lado de algo que não consegue nomear, que sentiu o celular virar para baixo uma vez a mais do que devia, que passou a noite acordado perguntando se estava louco. Compartilha com o homem que você sabe que está nessa situação agora e ainda está convencendo a si mesmo de que é paranoia. E se inscreve. Esse canal é para homens que escolheram ler o que está na frente dos olhos. Eu te vejo no próximo.